A senhora igreja pode se sentar. Culto de missões. Nada melhor do que um missionário vir aqui, mas o pastor e a irmã Vânia passaram o trabalho para mim fazer. O pastor tem experiência, tanto eu quanto os filhos. E falar sobre missões é muito gostoso, desde da época que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida, lá em Orlando. Nós tivemos vários missionários que passaram por lá. E cada missionário tinha um chamado específico para a sua área. Tinha o Barry, ele já esteve aqui na nossa igreja, e o chamado dele é para a Amazônia, para os índios, no meio da selva. E ninguém tira isso do coração dele, porque foi Deus que colocou. Tanto para ele e para a sua esposa. Tem um outro missionário que era do Paraná, que eles trabalhavam com os índios também na terra do Paraná. E eles contaram cada histórias assim interessantíssimas com que passaram, as dificuldades, as alegrias, e ver o que Deus opera no campo missionário. Cada um com histórias tremendas, histórias que muitas vezes ele está contando a história e você está pulando na vida dele, você quer ser missionário também, pela palavra, pelo testemunho que eles estão falando. Você muitas vezes se empolga com o discurso missionário que a pessoa está falando. Faz sentido. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Glória. Deus te abençoe. Deus é bom. Jesus é bom, né? Fala pro seu irmão, Jesus é bom. Mas nunca passado. Vai ser meu pastor. Obrigado. E voltando a Freeway, esses missionários, eles são umas piadas, uma forma assim de alegre, de experiência de vidas que eles nos dão. Cada um conta um milagre maior que o outro que Deus opera no campo missionário. E o que eu falei, cada um tem o seu chamado. Não adianta o pastor Luiz Henrique mandar o Vilásio Machado lá para Angola, sendo que o coração dele não está na Angola, sendo que o coração dele está lá no Rio Grande do Sul, com os Matuto que fala. Bom, enfim, que seja com os índios lá do Rio Grande do Sul, os gaúchos. Não adianta Deus mandar o Ilan para a Rússia, sendo que o coração dele está aí na Indonésia, no surf. Não adianta Deus mandar ali Camaia lá para Ubatuba, sendo que o coração dela está no meio do surf. Bruno Lemos, o coração dele está na fotografia, no surf. Deus vai mandar essas pessoas onde o coração já está. Eu vejo dessa forma, porque todos os missionários que eu vi, o coração deles estavam nos índios, na Amazônia, onde meu coração não está. Talvez o coração de vocês não esteja. E Deus sabe todas as coisas. Missões. Falar de missões, nós começamos com... Na Bíblia todos são missionários. Todos foram missionários. Você é um peregrino, você é um missionário. O que é um missionário? É pregar boas novas, levar as boas novas, propagar o Evangelho de Deus. Isso é um missionário. Também tem missionário que, pela ética cristã, eles abrem igrejas, viram pastores. Mas missionário é propagar as boas novas de Jesus. Se você propaga as boas novas de Jesus, você é um missionário. Né, Cleitinho? Deus é bom. Amém.
soube falar sobre missões, pastor. Eu estive procurando na Bíblia, estudando e vendo que Deus queria que eu falasse para vocês. E eu falo para os irmãos, Deus falou muito comigo. Numa parábola, que talvez você vai falar assim, querido, não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa parábola com missões. Aí eu te respondo assim, foi Deus que falou no meu coração. Reclame para Ele. Porque Ele falou, e eu vou passar para vocês que Deus colocou no meu coração. Eu acho que Deus vai falar também no seu coração. Porque o que Jesus fala, o que Jesus ensina, não é em vão. A palavra que você fala para o seu irmão, Jesus é bom. Jesus tem um plano na sua vida, que é te salvar. Aquelas palavras vão entrar no coração das pessoas, porque não é só a palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia, e sim faz o que ela foi enviada a fazer. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Aonde que é a parábola do bom samaritano. Todos nós já ouvimos essa parábola. E a parábola começa assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como os lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que dele mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Deus, pela leitura da Tua Palavra, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus, pedimos que o Seu Espírito Santo venha estar, Deus, ministrando a Tua Palavra, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, que possamos entender aquilo que o Senhor quer
falai aos nossos corações. Eu me disponho, Senhor, como servo do Senhor, que o Senhor possa me usar da forma, Senhor, que o Senhor queira usar. Coloque em mim as palavras que venham do céu. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. 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 Parábola do bom samaritano. Quem que nunca ouviu essa parábola? Todos nós, né? E eu achei interessante na parábola do bom samaritano que nós temos 3 tipos de pessoas. A começar com o doutor da lei, né, que questionou a Jesus logo no começo da parábola. Os doutores da lei eram homens que tinham como profissão conhecer e entender os detalhes da religião judaica. Tinham estudado as Escrituras Sagradas, tanto o Antigo Testamento, leis, salmos e os profetas. Também conhecia todas as tradições. Essa pessoa que chegou diante de Jesus para perguntar aquilo que perguntou a Jesus, era um homem entendido na lei. Era um homem que conhecia a lei de cima e embaixo. E Jesus lhe responde: se fazes isto, viverás. Se você ama o seu próximo, viverás. Mas como que eu amo o meu próximo? Aí Jesus começa a falar da parábola do homem que caiu. Para você ter uma ideia, para você colocar em sua mente a parte geográfica, Samaria fica aqui, Jericó aqui, Jerusalém aqui, tá? E todos nós sabemos que Samaria e os judeus não se davam. Nós temos a história da mulher, a primeira baiana na Bíblia, que é a mulher samaritana, onde pediu para Jesus: me dá essa água para beber, para que eu não possa vir mais buscá-la. A primeira baiana na história da humanidade. E nós sabemos que nessa época os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: como é que tu está falando com uma samaritana, como nós não lidamos com ela? Enfim, Jesus chegou para revolucionar tudo. Jesus chegou para pôr ordem na casa. Jesus chegou para mostrar que a lei deve ser cumprida, que a lei deve ser executada, mas que o amor é maior do que todas as coisas. O amor é Deus, Deus é amor, amor é Deus, Deus é amor. E ninguém questiona isso, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho por mim e por você. Que amor que é esse? E Jesus diz aqui: para você viver, você tem que amar o seu próximo. O que é um missionário? Porque um missionário sai de sua terra natal e vai a uma outra terra, sem muitas vezes conhecer, sem muitas vezes saber, sem muitas vezes ter condições de ir. Por quê? Pelo amor das almas, pelo amor que ele tem pelas almas, pelo mesmo amor que Deus teve com ele. E Jesus aqui explica que ame o seu próximo. É fácil amar meu próximo. Mas eu vou te mostrar como não é tão fácil assim amar o próximo. Aí ele começa. Bom, esse homem estava descendo. Essa área aqui de Jericó a Jerusalém era uma área muito montuosa, cheia de caverna, e existia muitos salteadores, roubos, muitas coisas. E esse homem foi violentado. E ele estava quase morto.
Na vida hoje, no nosso dia a dia, nós estamos, nós não somos mais, mas nós fomos igual a esse homem. Nós éramos mortos, nós éramos totalmente mortos espirituais. E eu quero que você entenda que o missionário, ele não quer ver uma pessoa morta. Ele não quer ver você ou eu indo para o inferno. E isso que aconteceu. Uma pessoa meio morto, né? Em Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Está vendo como eu e você, nós fomos igual a esse jovem, que nós fomos pelo mundo espancado, que nós fomos pelo mundo de uma forma assim tremenda, salteados. Nós fomos enganados, nós fomos iludidos com esse mundo e nós estávamos mortos. Em Efésios 2, capítulo 1, diz assim: e vos vivificou. Aí eu vou lá porque essa passagem é muito legal. Eu vou lá porque Efésios 2, 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Faz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Nós éramos essa pessoa. Deu glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Jesus te vivificou. Amém. Obrigada. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que o pecado, que o salário do pecado é a morte. Estando nós mortos pelas nossas ofensas. E interessante que em Romanos 7, 11, diz assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O que eu quero que vocês entendam sobre essa parábola, quero que vocês faz um filme na sua mente, na sua imaginação. Imagina a estrada de Jericó a Jerusalém. Essa é a estrada de onde você foi, de onde você nasceu, aonde você está hoje. O mundo chegou e te matou. O mundo chegou e te deu bufetada na cara. O mundo chegou e te iludiu. O mundo te matou porque você era um pecador. Eu era um pecador. E nós estávamos mortos, porque a palavra de Deus diz assim, que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Eu era incrédulo. Satanás nos cegou. Quantas vezes você fala para uma pessoa de Jesus Cristo e parece que ela está olhando para você, mas ela está cega, ela está surda. Eu e você foi da mesma forma. E esse homem estava morto. Aí chega quem? O sacerdote, né? Quando Jesus diz aqui, chegou o sacerdote e passou de longe. Mas vem aqui, o sacerdote, o trabalho do sacerdote é ministrar na casa de Deus, é sacrificar os animais para Deus. O trabalho do sacerdote naquela época, tanto dele como do levita abaixo, eles não poderiam encostar em nada morto, porque se ele encostasse, eles estavam impuros. Eles estavam impuros. E o que eles fizeram? Passaram de debanda. Largaram o homem lá.
Largaram as coisas lá, aquele cidadão. Por isso que Jesus, ele veio para cumprir a lei. Mas eu achei muito interessante que outro dia o nosso pastor Luiz Henrique falou assim que Jesus veio cumprir a lei e ele acrescentava uma coisa a mais na lei. E eu achei isso, pastor. Eu achei essa passagem. Eu gostaria que vocês abrissem também. Só preciso achar onde que ela está aqui. Mas foi muito interessante. Achei. Hebreus 7. Abre lá. Hebreus 7. Porque veja só, irmãos. Jesus é o sacerdote. Certo? O sumo sacerdote. O sacerdote. Em Hebreus 7, versículo 11, diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Jesus não mudou a lei, ele acrescentou uma coisa. O que está dizendo aqui é o seguinte: o sacerdócio e o levita, que não poderia ter tocado naquele homem imundo, eles erraram. Porque Jesus curou quem? Leprosos. Jesus, com o homem cego, ele cuspiu no chão, pegou barro, colocou. Jesus retirou o pecado, Jesus tirou demônios. Ele é o sumo sacerdote. E os outros sacerdotes não faziam isso. Vocês estão entendendo que o seu cargo, a sua liderança, o que você é, não dá justificativa para Deus? Você tem que amar as almas, não importa se você é de Ubatuba, se é do Rio, de Bahia, se você é mestrado político, né, irmã Cleide? Viveu lá em Brasília, se você é gringa, hawaiana, se você é peruana, entendeu? Tanzanera, Jesus não está preocupado com isso não. Você tem que amar o seu próximo, você tem que socorrer aquela alma que está morrendo. Foi isso que Deus estava querendo ensinar. Foi isso que Deus revelou para mim, sabe, pastor? Nessa parábola. Por isso que eu falei, talvez vocês nunca ouviram uma forma dessa, mas foi o que Deus revelou ao meu coração. Deus revelou ao meu coração assim, Cleitinho. Não importa, pequenito, se você é presbítero, se você vem para Carpete, se você veio de Ubatuba, de São José, se você é marido da Carmen, se você é pai de Noé e Sofia, você está na igreja de Assembleia de Deus, Ministério Belém, presidente pastor Luiz Henrique de Oliveira, Tanzamera, você tem que amar as almas. Você tem que amar as almas. Só porque você é sacerdote, só porque você é levita. Você sabe o que o levita fazia na casa de Deus também? Levita, ele arrumava a casa de Deus, o templo. Era ele que levava a arca da aliança. Era ele. E Jesus não está preocupado com esse tipo de cargo, com esse tipo de situações que Deus te coloca no seu dia a dia. Ele quer que você ganhe almas para Ele, que você fale das boas novas, que você socorre os oprimidos. É isso que Deus está preocupado, por isso que Deus se chamou, por isso que nós temos culto de missões, por isso que Jesus mandou a irmã Vânia e pastor Luiz Henrique aqui para o Hawaii, para pregar boas novas. Quantas almas foram ao reino de Deus através da vida dos nossos missionários? Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus através da sua vida?
Quantas vezes Jesus já te usou de forma tremenda para falar do seu grande amor? Quantas vezes usou a sua vida no testemunho que você dá para falar do grande amor que Jesus tem pela sua vida? E ó, como Jesus te usa por você ser tão alegre, feliz, de as pessoas olharem para você e falarem assim, gente, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem um brilho, a pessoa é totalmente diferente das normais. É isso que Deus quer de nós. É isso que Jesus está ensinando aqui. Para esse doutor da lei, entendido nas outras coisas, entendido na tradição judaica, entendido nas leis dos profetas. Um homem entendido de todas as coisas. Jesus não está preocupado com isso não. Jesus, como é que você chega aqui no meu templo e vai curar um homem no sábado? Bando de hipócritas. Se uma ovelha ou um animal de vocês eu cair, vocês não vão socorrer ele, buscar eles no sábado? Vocês não farão nada no sábado? Vocês são hipócritas. Esse doutor da lei era um hipócrita. Ele estava testando Jesus, tentando Jesus, falando, e aí, a lei conheço toda, amarás seu Deus de todo o seu coração, então, isso eu faço. Ama seu próximo. Deixa toda a tradição de lado, deixa todo o orgulho, deixa toda a frescura, Nós tivemos um Bible Study ontem na casa do Bilan Freitas, Cleitinho trouxe. Cleitinho faz a primeira pergunta. O que você e eu tem que nós não falamos de Jesus para as outras pessoas? O que nos constrange? O que nos impede de falar do amor de Deus para as outras pessoas? É a vergonha? É não falar inglês? É não falar português? Ah, mas eu não falo inglês. Whatever, você fala português. Ah, não falo português. Você fala inglês. Ah, não falo nem inglês nem português. Você é mudo, faz gesto. Desenha. Sei lá, dá seus pulos. Fala de Jesus. Não é não? Sim. Jesus, ele dá a cada um uma sabedoria para você e eu falar de Jesus. Eu tenho a minha, eu não sei qual é a sua. Mas se você ainda não sabe, pede para Jesus te dar um ponto onde as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: o que você está fazendo aqui no Hawaii? Como é que você veio parar aqui? Por que você tira foto? Por que você corta grama? E através dessas perguntas que você põe Jesus na parada. As pessoas vão te perguntar, você tem sotaque? As pessoas vão te perguntar, de onde você vem? De onde você é? O que você está fazendo aqui? Meu, dá-lhe Jesus na cabeça. Eu vim aqui porque Jesus me trouxe. Eu sou Jesus calling me. Jesus é um chamado de Deus na minha vida, é mesmo? Me explica. Fala de Jesus. E abre a sua boca. Gente, eu tenho essa oportunidade, eu estou falando pela minha experiência. Eu tenho essa oportunidade de falar de Jesus. E eu estou falando a ponte que Deus me deu. As pessoas vêm com meu sotaque. Onde que você é? Da Rússia? Da Alemanha? Japão? Eu falei, fala sério, cara, todo esse lugar. Deve ser francês? Não, eu sou americano. Eu sou americano. South America. Sou americano. South America. Estou errado? Você é South America. É Brasília. Você saiu do Brasil, vem pra cá, o Brasil é tão bom. Vai pra lá então. Vai lá ver, sentir o que é Brasilzão. Vai lá. Oi? Vai lá. Vai Brasil, lá carnaval. Eu falei, tudo doido. Você quer cabeça de carnaval, mano? Só doido. Drogas, álcool,
Mas o que você veio fazer aqui, Marcelo? Jesus called. God called. Oh, really? Fala, aí eu começo a minha história. Mas ela me deu oportunidade. Qual a oportunidade que Deus te dá todo dia de falar para as outras pessoas de Jesus? Deus te dá uma oportunidade. Não vem com onda não. Não olha comigo com essa cara. Não sei. Deus te dá. Deus te dá, Cleitinho. Deus te dá a arte de falar de Jesus. Dá ou não dá? Dá. Mas muitas vezes nós não falamos. Por quê? Não. Eu sou. I don't speak English. Pô, já falou inglês. Então não fala para mim que é don't speak English, porque já falou inglês. Abre a boca. Porque a palavra de Deus diz que quando você abre a boca, é o Espírito Santo que fala por você. Basta você se dispor para Deus. E a pessoa, é tão interessante, que as pessoas, você fala de Jesus para as pessoas entendem. Mesmo com o nosso inglês arrastado, elas entendem. E ela pode sentir, ela pode ver no seu rosto, na expressão, a alegria, o amor que está saindo de você. Se ela não entender muito o seu palavreado, ela vai ver a alegria espantar no seu rosto. Isso é certeza. Porque você é um homem, uma mulher de Deus. Aí chega o tal do samaritano. Não tinha nada a ver com a parada. O diabo, o judeu, foi lá e recolheu. O que nós estamos esperando pelas almas? Hoje é culto de missões. O que nós estamos em diferença com as outras raças, com os outros povos? Qual a diferença? Só porque nós somos brasileiros? Se sentimos os melhores, os que... O brasileiro é assim, né? Gosta de levantar vantagem. Mas esse brasileiro foi morto há muito tempo atrás. Esse brasileiro, não existe mais. Você e eu somos nova criatura. Nós somos brasileiros diferentes. Nós somos brasileiros bom samaritano, que ajudamos os mortos, falando da boas novas, falando de Jesus, falando da salvação, falando da vida eterna. Esse é o novo brasileiro que eu estou vendo aqui, que eu vejo aqui. Você é uma nova criatura em Jesus. Você é um bom samaritano. E Jesus quer te usar. Amém. Da forma, da sua simplicidade. Bonito do jeito que você é. Com o inglês que você tem. Com o português que você tem. Jesus, se Ele não quisesse você, Ele não traria você aqui. Se Jesus não quisesse salvar, Ele não teria te chamado. A mesma oportunidade que você e eu teve, o mundo também tem. Basta nós falar um pouquinho do amor de Deus. Basta nós ser um bom samaritano. E eu, para encerrar, eu fiquei na minha cabeça aquilo que o Cleitinho falou ontem, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés o que anuncia a paz, o que anuncia coisas novas. Em Atos 2:21, todo aquele que invocar o meu nome, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ouvir
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Pregar, e nomeou 12 para que estivesse com ele e mandou-os pregar. Quem enviar? Quem invocar? Se todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor será salvo. Amém, igreja? Amém. Que você possa estar meditando que você é um missionário. Você não precisa... missionário, eu só vou falar se eu for para Angola, para o Egito. Não. Você está no Hawaii, a oportunidade sua é aqui. A oportunidade que Deus te deu é essa. Fale de Jesus. Seja um propagador. Isso mesmo, né? Isso. Da palavra de Deus. Isso que é um missionário. Leva as boas novas. Que Deus possa ricamente nos abençoar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, pela tua palavra, pelo que foi falado aqui, Senhor. Que possamos, ó Deus, tirar de nossos corações o orgulho, a vaidade, o medo, a insegurança, Deus, e ser como aquele bom samaritano, ajudar os mortos que estão aí nesse mundo, mortos pelo pecado, Senhor, porque o pecado nos leva à morte eterna, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando a falar do seu grande amor. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Gostaria de estar chamando o nosso pastor Luiz Henrique. Aplauda Jesus por isso. Glória a Deus. É bom nós ouvirmos falar de missões. Em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Versículo 5 nos diz assim: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, durante todo o período deste culto, estamos aqui adorando a Deus, louvando a Deus, e tendo a palavra do presbítero do nosso coração sobre missões, e a pergunta que deveras Deus fez aqui para nós, através do seu instrumento, a instrumentalidade do presbítero Marcelo, da sua pessoa. Deus nos perguntou por qual razão que nós não estamos fazendo missões. Outras vezes mais nós precisamos falar que nós precisamos ainda chegar em Waikiki. Essa é uma voz que clama nos meus ouvidos desde quando nosso pastor Joel esteve aqui. Ele, usado por Deus de púlpito, ele falou: nós precisamos retomar o Waikiki uma vez mais, porque Deus havia posto em nossas mãos, e por razão de
falta de obreiros, né, de ceifeiros, nós então deixamos de ter ali um trabalho de uma equipe. Hoje, durante todo o culto, eu pedi para o Gabriel, o diácono Gabriel, ligar para uma moça, uma irmã, na verdade, que está aqui já tem 3 semanas. Ela tem buscado chegar aqui na igreja. Tentou a primeira vez, não conseguiu chegar, parou lá na frente, próximo ao parque, ali, Beach Park. E eu mandei um e-mail para ela ligou para minha casa essa semana, eu consegui falar com ela. E ela falou que estaria aqui hoje. Passei inclusive o telefone do irmão, liguei pessoalmente para o irmão. Falei, irmão, tem uma moça aí que está querendo vir para cá, o papai dela vai na Assembleia de Deus, está muito feliz no Brasil, porque sabe que você sabe que ela está vindo na igreja da Assembleia de Deus, ela procurou a igreja da Assembleia de Deus, está feliz de saber que aqui tem uma igreja da Assembleia de Deus. Liguei, conversei pessoalmente com esse irmão. Pode ficar despreocupado, pastor, eu levaria assim essa irmã. E nesse período que estava conversando com o Felipe Gabriel ligar para ela e tal, ela conseguiu retornar a ligação para o Gabriel, depois de muita insistência. Ela disse que ela veio de ônibus para cá, só não conseguiu achar a igreja. Mas mesmo assim ela veio, porque ela ligou para o irmão falou, nós não vamos na igreja hoje. Eu fico pensando, o que Deus pensa disso, sabemos? E esse irmão passou o telefone de uma outra pessoa para essa irmã, e essa irmã ligou para outra pessoa, para essa outra pessoa, e essa outra pessoa disse assim, eu também não vou na igreja hoje. Eu fico imaginando, irmão, se essa irmã, ela era tão desejosa de estar na casa de Deus. Eu fico pensando se ela veio para cá nesse inteirinho, se caso estivesse desviado do caminho do Senhor, e se viesse para cá, minha esposa, nesse inteirinho, voltasse para aqui e morresse, irmãos. Onde estaria a responsabilidade de um crente, irmãos, que não vê a seriedade em fazer missões? Eu não consigo entender isso. Da nossa zona de conforto, nós sairmos da nossa zona de conforto. É difícil estar na casa de Deus, é difícil vir para a casa de Deus. Pega um pouquinho lá o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e vê qual foi a maior dificuldade. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, nós estamos aqui nessa noite. Você verá que não haverá tanta comparação assim dessa forma. Durante todo o culto eu ficava tão preocupado com essa irmã, tão preocupado. Mas nesse período que ela se perdeu aqui em Jaraíba, não conseguiu chegar aqui à igreja uma vez mais, recebeu o telefonema do patrão e foi trabalhar. Está trabalhando nesse momento, não vai estar cultuando na casa de Deus, está trabalhando. Esse quadro precisa mudarmos. E esse quadro só irá mudar quando eu e você nos desprendermos da nossa zona de conforto e fomos buscar as almas nas casas. Nós saímos da nossa casa um pouquinho mais cedo e buscávamos as pessoas para vir para a casa de Deus. Verdade. Isso é missões. Isso é ser o samaritano. Atender a pessoa que está ali caída. Me recordo que em Washington DC, no campo missionário em Washington DC, as pessoas em Washington DC não tinham carteira de motorista evangélica. Muitos não tinham carteira de motorista. Já mais da metade da igreja de Camai. O que Deus falou conosco? Vamos fazer o que, minha esposa? Minha esposa falou, precisamos de um carro grande. Precisamos de um carro grande. Um carro realmente que possa atender, né, esses irmãos, possa buscar, na verdade, esses irmãos. E para a glória de Deus, podemos dizer que a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Washington DC, foi a única igreja dos Estados Unidos da América, desse ministério, que nós íamos buscar os irmãos de limusine. Deus nos deu a limusine. Nós íamos buscar cada irmão de limusine, enchíamos a limusine de irmãos. Era a limusine da igreja. Íamos buscar a cada irmão de limusine. E detalhe, irmã Rebeca, nós compramos essa limusine, Presbiteriano da Cruz, e dirigimos mais de 8 horas para buscar. E mais 8 horas para voltar. Para pegar os crentes que não tinham condições de ir para a igreja. Pregar as pessoas, os ímpios que não tinham
condições de ter uma carteira motorista, nós trazemos também para a casa de Deus. O que está faltando, irmãos? Não tem um lugar no seu carro que você possa trazer uma pessoa para a casa de Deus? Que tipo de missionário é você? Que tipo de missionário sou eu? Que tipo de missionário somos nós? O que está fazendo uma vaga vazia no teu carro? Poderia ter alguém, pelo amor de Deus, guarde isso no seu coração. Poderia ter uma alma sendo salva do seu lado, dentro do seu carro. Dentro do seu carro. Nós estamos precisando de crentes, irmãos, que tenham um desejo no coração de fazer missões. Estamos precisando de crente doido, de crente maluco por Jesus, crente realmente maluco. Crente realmente está sendo sedento de fazer missões para a obra de Deus. É disso que nós estamos precisando. Eu sou o tipo de missionário doido, irmãos. E vou te dizer uma coisa para você em nome de Jesus, irmãos. Falei das tripas do coração, mas que eu vou trazer a alma para Jesus, para essa igreja aqui, através do nome de Jesus. Eu irei fazer. Amém, em nome de Jesus. Eu irei fazer, eu não meço esforço para isso. Domingo que vem, em nome de Jesus, eu faço questão de falar para essa moça da igreja, na responsabilidade, você estará nessa igreja. Alguém estará buscando, mesmo que seja eu pessoalmente lá, mas que essa irmã virar para a igreja, ela virá. Exatamente. Semana que vem, eu pessoalmente irei buscar essa irmã. Glória a Deus. Irmãos, eu pego lá e trago e torno a levar. Eu não tenho esse tipo de problema. As pessoas elas estão clamando para vir para a igreja. Elas estão pedindo para vir para a igreja. Os que não têm igreja estão querendo vir. E os que têm igreja faltam à igreja. Qual a justificativa que nós vamos dar, irmãos, para o Espírito Santo? Qual o motivo? Para ficar deitado em casa porque o tempo está gostoso? Irmãos, eu estou pregando aqui é missões. Entenda isso que eu estou falando aqui, isso é missões, é a realidade. O diabo, Satanás, a antiga serpente, o adversário, o mentiroso, ele não perde tempo. Foi o que o presbítero falou, ele cegou o entendimento do homem. E se nós não nos apercebermos, nós ficamos, irmãos, na nossa zona de conforto, irmãos, e não fazemos absolutamente nada. Eu estou olhando aqui, eu vejo pessoas jovens, sangue novo nas veias, tem tudo para fazer para Jesus. Está fazendo o que para Jesus, irmão? O que é que você está fazendo para Jesus com a idade tão tenra, tão nova que você é? Quantas pessoas você já pregou para Jesus neste ano 2015? Quantos deles aceitaram Jesus como Salvador? Deixa eu te dizer uma coisa que estou falando aqui agora, Deus vai honrar o que eu estou falando. Se você não for missionário na Bahia, Deus não precisa de você aqui neste lugar. Se você não for ganhador de almas aqui na Bahia, isto é uma profecia da parte de Deus para você. Prepare as suas malas, Deus vai te arrancar deste lugar. Deus não quer mais um crente aqui não, irmãos. Deus falou isso na sexta-feira passada e torna a alertar você no Jesus. Se prepare, pode ser americano, pode ter green card, pode ter qualquer tipo de passaporte. Deus vai te arrancar deste lugar. Aqui você não fica. Se eu estou falando da carne, não vai se cumprir. Se eu estou falando de Deus, pode preparar suas malas. Deus vai arrancar você aqui com um braço forte. Eu ouvi Deus falar isso hoje aqui, olha. Eu ouvi Deus falar que Deus não quer saber se é pastor, se é de Ubatuba, se é da Bahia, se é de São Paulo, se é de Rio de Janeiro, se é de Minas Gerais. Deus não quer saber isso, pois o Senhor falou, filho. Se o seu assunto não é missões, irmão, pode preparar suas malas. Os seus dias estão contados dentro do Havaí e dentro dos Estados Unidos da América. Pode se preparar. Pode se preparar. Deus agora está chamando quem? Aqueles que querem ser missionários. Se você não é missionário, filho, está preocupado com o seu trabalho? Fique preocupado com o seu trabalho. Isso mesmo. Quer ter uma profissão? Fique preocupado com a sua profissão. Mas sabe uma coisa? Olha, o tic-tac de Deus está assim,
Está só passando, está contando, está contando, está contando, está contando. Se você não quer ser um ganhador de almas, se você não quer fazer missões na Havaí, pode ficar preocupado, Deus vai te tirar deste lugar. Leia aqui o versículo de número 8, Jonas capítulo 1, versículo 8. Então disseram a Jonas: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveste este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele disse: eu sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu, que fez o mar e a terra seca. Ele falaram, está aí. Irmãos, Jonas é o tipo do crente que está vendo o barco afundar no crente. Está vendo os homens sem Deus, perdendo as suas propriedades, a sua prosperidade, jogando a sua riqueza tudo no mar. Ele não está nem aí, ó. Ele está bem, ó, deitadinho, dormindo no sono profundo. Não é meu mesmo, eu não trouxe nada, nem mal eu trouxe. Vim para cá do jeito que eu estou, do jeito que eu estou eu vou. Falou nem aí. É o tipo de crente que não está nem preocupado com essas coisas. Não estão preocupados com essas coisas. As pessoas estão no mesmo barco dos ímpios. O ímpio está juntinho com ele. O ímpio não tem para onde correr, presbítero. Vai correr para onde no barco? Estão todos no alto mar, mas ele não está nem aí. Vira as costas no Tiago e fala: não estou nem para isso não. Declara: quem é você? O que você faz na sua vida? De onde você veio? Quem é você? Eu sou profeta de Deus. Sou profeta de Deus. O Deus que fez o mar e a terra. Ele nem falou no céu, não acredito. Ele nem foi tão profundo no céu, não. Ele falou bem rápido. O Deus que fez o céu, a terra e o mar. Deveria ter falado um pouquinho mais do céu, mas não falou nada evangélico, só falou, só deu aquela pincelada. O Deus que fez o céu, a terra e o mar. Pegue-me e jogue-me no mar. Irmãos, o que ele deveria falar é diferente, irmão. Ele deveria falar o seguinte: desvie o barco para Nínive, que a tempestade vai parar. Ele falou o quê? Me jogue no mar. É o tipo do missionário que, ó, se expôs do resto. Pode me jogar no mar. Jogou no mar, mas Deus já tinha, irmãos, designado uma baleia. A escolha é nossa, a escolha é sua. Ou você faz missões indo de barco, ou você faz missões indo de baleia. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Nós temos que mudar esse quadro, irmão. As almas estão clamando. Temos que mudar esse quadro. E o quadro muda aqui dentro, no coração. Aqui dentro, na alma. Temos que mudar. Esse quadro precisa mudar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Guarde algo no seu coração. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu não sabia qual era a mensagem que o presbítero ia trazer aqui nessa noite. Não sabia. A minha esposa, o Senhor Jesus, em cuja presença nós estamos, me deu uma revelação hoje, irmã Rebeca. Quando nós estamos ali de joelhos. De joelhos. Desde ontem o Senhor Jesus tem falado comigo. E o Senhor Jesus mostrou o coração do crente depois da tribulação. Depois que a igreja voltar. Porque ninguém está falando mais sobre arrebatamento. As igrejas não estão pregando sobre arrebatamento mais. Está um silêncio na terra sobre arrebatamento. E o Espírito Santo falou comigo que está preparado, porque esse pode ser o momento tal. Foi embora. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração, irmãos, um coração como se a igreja tivesse subido ou tivesse ficado. Amado irmão, tem crente que vai ficar para trás, principalmente porque deixou de pregar o Evangelho. Irmão, Jesus não te chamou para mais nada, não sei você pregar o Evangelho. Mais nada não sei pregar o Evangelho. Ou nós, irmãos, assumimos a dianteira, assumimos o papel de sermos crentes, assumimos o papel de ser um missionário, ou por favor, largue de ficar usando sua Bíblia e falar que você é crente. Ou você assume a identidade de que você é crente, ou você prega o Evangelho, então não precisa fazer. Olha, guarde algo no seu coração, olha para mim aqui, por favor, irmão.
Já vi Deus colocar outro no lugar, viu, Licamai? Ele falou isso comigo. Você não quer fazer mais nada, se não quer fazer bem feito, fica tranquilo, eu coloco o outro no seu lugar. Eu e minha esposa vimos muito isso acontecer. Deus não tem compromisso comigo nem com você. Ele tem compromisso com a obra dele. É com as almas que estão perecendo. Deus quer salvar as almas. Deus quer salvar os pecadores. O presbítero falou sobre isso, sobre a questão de você pode não falar, vai falar cheio de sotaque, ela não veio aqui na frente e falou a mesma coisa. Pode falar cheio de sotaque. Nós temos pessoas aqui, irmãos, que falam inglês fluentemente. Fluentemente. Qual é o seu papo na escola? Qual é o seu papo na faculdade? Qual é o seu papo no trabalho, filho? Qual é o seu papo, irmão? Você que fala inglês fluentemente, guarde algo no seu coração, filho. Aqueles que falam inglês fluentemente, a cobrança de Deus é dupla, porque é tanto para português quanto para inglês. E se falar espanhol, ainda mais, a terceira cobrança. A Angélica está na peça. 3. E as pessoas querem ouvir falar de Jesus. Não se engane, elas querem ouvir falar, irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Coloca a sua mão na consciência neste momento, irmão. Coloca a sua mão na consciência. Nos diz a palavra, nos mostra, não sei quantos aqui já leram o livro de Os Grandes Heróis da Fé. Houve um homem chamado John Finney, Charles Spurgeon, e o Finney certa vez estava pregando de Licamai, de uma tal forma, que as pessoas olhavam para o corredor, elas viam a terra aberta e o inferno em chamas. As pessoas seguravam no banco com medo de cair no inferno. Isso aconteceu, irmãos. Finney estava pregando essa vez e falou: o anjo da morte está entre nós aqui nessa noite. Uma pessoa lá no fundo da igreja gritou, caiu morta. Outra gritou, caiu morta. Outra gritou, caiu morta. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Os que estavam sem Jesus naquela hora levantaram todas as mãos. O anjo da morte parou de passar. Coloca a mão na consciência, irmão. O que você tem feito pelo nome de Deus? Cadê as pessoas que você conhece? O Senhor Jesus falou: vá lá, importune as pessoas. Insista com elas para que elas possam encher a minha casa. Busca lá, irmãos. Não deixe de ganhar essa pessoa, não. Vá buscar. Vá lá buscar. Se você é o crente que vem à casa de Deus esporadicamente, se prepare para se desviar do caminho do Senhor Jesus. É uma questão de tempo. Eu sei bem o que é isso. Se você é aquele crente que se acostuma, porque vira bem, torna-se um costume, né? Tem pessoas que às vezes não entendem. Já vi crentes se desviando porque está assistindo muito programação e pregação na televisão ou no YouTube. Já vi crente se desviando porque escutou o pastor tal pregar de tal forma e o pastor fulano de tal prega de uma forma diferente, mas o pastor tal também tem uma outra forma de pregar. Já vi crente se desviando porque o irmão chama a atenção dele porque ele fez alguma coisa errada e não gosta que ninguém chame a atenção, porque na verdade ele é a pessoa certa, coisa e tal. Irmãos, hoje eu não estou pregando doutrina, estou pregando aqui nessa noite missões. Dá para você entender? Dá para você entender isso? Amém. Dá para você entender o que é missão? Quem se viu o quartel aqui, irmão, sabe o que é missão. Sabe o que é missão, irmão Cleitinho. Uma certa vez nós tínhamos que sair para a missão, 3 horas da manhã, que nós íamos apoiar a infantaria. 3 da manhã. A missão era passar por cima, por alto da montanha, através de uma bússola, e o cadete tal ia estar acompanhando também com a tropa, ia se encontrar com a tropa no meio da selva, lá não sei quanto, ia atacar a aldeia número tal, coisa tal, depois ia atacar o helicóptero número tal, e ia chegar no destino. O comandante falava assim: olha, missão dada é missão cumprida. Eu quero a missão pronta. Se vira. Você vai chegar rasgado, sem uma perna, sem um olho, sem um braço, não me interessa, eu quero a missão cumprida. Me dá a missão pronta. Ah, mas não consigo chegar. Consigo chegar assim. Tem que chegar. Chegue despedaçado, mas chegue. Essa é a missão. O Senhor Jesus falou assim: olha, ide. Eu vi da cruz, colocou aqui, pelo amor de Deus, ele colocou isso aqui. Irmãos, tudo que Deus falou aqui, esse vamos subir aqui hoje para falar, foi de Deus, filho.
Ellen da Cruz colocou bem claro: missão não é um pedido, é uma ordem. Jesus ordenou: ide. Ide, é uma ordem dele. Ordem, ele falou: por favor, vá lá e ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, já está condenado. Já está condenado. Você fez a sua parte. Irmãos, vamos mudar esse quadro em nome de Jesus. Aleluia. Vamos mudar esse quadro em nome de Jesus. Coloque no seu coração, na sua alma, o que você está fazendo pela obra de Deus. Hoje é um culto de missões. Hoje é um culto de missões, é um culto missionário, irmão. Pastor, mas eu não tenho como ir. Ore então. Ore por isso. Ore para o banco do seu lado. Ore para o seu lado direito, seu lado esquerdo do seu banco. Quem está do seu lado aí, Maia? Quem está do seu lado aí, Cristina? Ninguém. Está do seu lado aí? Quem está do seu lado aí, meu filho? Quem está do seu lado? Quem está do seu lado aí, meu escuro? Tinha deitadinho do menino. Irmão, sabe o que eu aprendi, irmão Bruno de Alcântara? Eu ouvi isso de um pastor quando ele foi pregar no culto de missão. Um grande pastor. Ele falou o seguinte: se você não consegue ganhar uma alma, uma alma para Jesus, uma alma, reveja a sua posição diante de Deus. Reveja a sua posição diante de Deus. Pode acabar louvor, pode acabar a bateria, pode arrancar o microfone. Sim ou não, João? Não quer salvação de almas? O que você acha? Para louvar, vamos louvar no céu. E com perfeição. Com perfeição. Para adorar, vamos adorar no céu. Para ganhar almas, irmãos, é só aqui, ó. Só aqui na face da terra. É só aqui na face da terra. É só aqui. Só aqui. Meu vizinho está ali, eu chego lá com um CDzinho para ele. Mas tem Bíblia. Tem Bíblia, leia a sua Bíblia. Go to church. Be safe. Tão simples. Chega às vezes na caixa do Walmart, irmão da Cris. Eu falo com a pessoa: read your Bible. Go to church. Go to church and be safe. A pessoa começa a rir. Oh yeah. No, read your Bible. Go to church. Be safe. Simples like that. A nação americana, irmãos, está perdida a nível da questão de palavra de Deus. Muitos dizem: sou crente, mas não sou cristão. Mas na verdade seu coração está longe de Deus. Até católico acha que cristão, você tem ideia? Até católico é crente. Não, para mim católico é católico e crente é crente. Macumbeiro é macumbeiro. Para mim tem diferença. Para eles não existe diferença. Irmãos, em nome de Jesus, sabe o que Deus colocou aqui nessa noite? Para se dar um sacode na sua consciência, vou despertar. Despertar. Toda vez que eu entro num culto missionário, a minha consciência, a Maia fala assim: a consciência é a voz de Deus. Repita comigo: consciência é a voz de Deus. É a voz de Deus. Tem pessoas que dizem: eu nunca ouvi a voz de Deus. Você não ouviu a voz de Deus, sim. A consciência é a voz de Deus falando contigo. Não faça isso. É a voz de Deus falando contigo. É a sua consciência. Toda vez que eu entro num culto missionário, Deus fala: reveja os valores. Como é que está a sua vida aí? Ganhando alma para Jesus, como é que está? Como é que está? Como é que está? Irmão, prepare-te. Pode se preparar. Preparar. Porque Deus fala assim: ó, Deus tira um e coloca outro. Deus tira aquele que não faz e coloca. Me mostra na Bíblia uma vez na palavra de Deus que Deus tenha tirado um profeta que não tenha colocado outro. Me mostra, não existe. Eu às vezes fico com vergonha quando eu leio
A palavra de Deus não tinha cabelo. Eu vejo um homem como Pedro, como a irmã Vânia falou. Um homem como Pedro, um simples pescador, irmãos. E fazer o que ele fez. Ver um homem como Paulo e fazer o que ele fez. Ver um homem como Lucas e fazer o que ele fez. Ver um homem como Mateus e fazer o que ele fez. E ver um homem como eu e ver o que eu estou fazendo por missões. E ver uma pessoa como você. Pedro não tinha o que você tem. Lucas não tinha o que você tem. Eles não tinham energia elétrica. Eles não tinham carro. Não. Eles não tinham a casa que você tem. Não tinha a cama que você tem. Mas foram homens que mudaram o mundo. Foram homens que ganharam almas. Timóteo foi um jovem que vivia completamente 100% para Deus. E os jovens hoje da igreja, como é que estão vivendo? Estão vivendo para si mesmos. Acham que são bambambam. Estão se enganando, pensando que estão na posição de ser crentes. Procura ver o saldo em almas, como é que está. Vai ver. Não te dá, irmãos. Quem somos nós? Nós somos sacerdotes que estamos saindo de Jerusalém, indo para Jericó, ou de Jericó para Jerusalém. Nós somos os levitas, que estamos também indo para Jerusalém, porque você veja bem, ó, ele falou bem a história. Samaria, Jericó, Jerusalém. Me dá uma explicação, por favor, o que é que o sacerdote Licamai estava fazendo, saindo de Jericó e indo para Jerusalém? Visto que a palavra de Deus condenava a minha esposa, dos judeus, dos sacerdotes, dos levitas, irem para Jericó. O que é que eles estavam fazendo em Jericó? Além de ir para Jericó, que não era o lugar que eles deveriam estar, passam num caminho que não deveriam passar, mas ainda assim encontra um homem. Pastor, me dá uma explicação melhor. É como se você, como brasileiro, estivesse passando naquela rua, encontrasse um argentino caído no chão, todo ensangüentado, uma camisa da Argentina, branca e azul listrada. E deixa eu morrer. É soberbo que dói, né? Olha só. Imagina isso. Aí por sua vez vem o outro, olha. Vem um carioca e olha para aquele camarada no chão caído. E paga a conta dele, olha. Cuide dele, da saúde dele. E se ele dever alguma coisa, quando eu voltar, o homem que pegou, o samaritano que pegou, irmãos, aquele homem que ele era conhecido até na hospedagem, irmão. Ele tinha conta na hospedagem. Se dever alguma coisa, quando eu voltar, eu pago, hein? Eu pago. Irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, guarde algo no seu coração. As pessoas estão indo para o inferno. Eu queria que Deus desse para você uma visão no seu sonho durante a noite, quando você fosse dormir. Deus mostrar para você o que é o inferno. O que é o inferno? Hoje eu e a Vânia estávamos preparando para ir para o culto, a Vânia se arrumando, eu tomando meu banho. Daqui a pouco eu falei, a Vânia entrou no quarto, eu falei, Vânia, o que foi? A Gabriela esteve aí. Aí daqui a pouco saí do banho, correndo, coisa e tal, liguei para a Gabriela, não, porque eu liguei para o senhor, eu liguei para casa e ninguém atendeu. Liguei para o telefone também ninguém atendeu. Cheguei em casa, o carro estava na garagem. Aconteceu uma coisa, eu falei, arrebatamento, né? Falei, calma, vai, é um arrebatamento, né, filho? Mas pergunta para ela, foi arrebatamento, porque dá medo, né? Liga para o telefone, não atende, liga para o telefone também, não atende, depois o carro está na garagem, tudo de delicado, tudo certinho. Cadê esses homens, gente? Você já imaginou, irmãos? Você já imaginou das pessoas ficarem para trás porque você não falou de Jesus? Você acha que você vai para o céu sem falar de Jesus para a pessoa? Você está esperando isso? Você crê piamente que você vai para o céu assim desse jeito, nessa facilidade, você está achando? Não, não, irmão. Você tem agora que falar de Jesus para as pessoas. Você tem que ser missionário agora, filho. Esse é o momento. O Senhor Jesus ele falou, olha, grande é a seara. Grande é a seara. Me dá um lugar aqui nesse Havaí que você não conhece um brasileiro.
Me dá o nome dele para mim. Dá um lugar, dá um lugar. Aonde você vai, você se esbarra com o brasileiro. Aonde você for. Pastor, não fala inglês. Me dá uma desculpa para Deus então, por favor. Me dá uma desculpa para Deus, porque Deus te colocou aqui, irmãos. E Deus mostrou no mapa. O presbítero da Cruz foi usado por Deus para falar conosco nessa noite. Sobre o que, pastor? Deus te colocou aqui para você falar da língua portuguesa. Os brasileiros gostam de ouvir alguém falar em seu idioma. Finalizando aqui para nós jantarmos em nome de Jesus. Olha para mim aqui, por favor. Você sabia? Essa igreja, Assembleia de Deus do Belém, essa igreja brasileira aqui. Presta atenção nisso que eu estou te falando aqui agora. Você sabia que há aproximadamente quase há 80 anos atrás, os portugueses chegaram aqui e colocaram uma igreja de língua portuguesa, onde é o Hospital Queens. Mas, por sua vez, os filhos foram crescendo e deixaram de falar português, porque foram se casando e só falavam inglês. A igreja de língua portuguesa fechou-se. Depois de 80 anos, Deus manda um pastor para o Havaí. Uma igreja que fala a língua portuguesa. Você acha que foi à toa? Você acha que foi à toa que Deus fez depois de 80 anos? Nós temos o sister que apoia conosco. Dá glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aceitou Jesus aqui conosco, foi batizado aqui também para a glória do Senhor nosso Deus. E desde o princípio ela falou, não, eu não quero estar na igreja, pastor. Eu quero ouvir aquilo que os meus ancestrais lá atrás eles escutaram quando ouviram falar em português. Aleluia. Está entendendo agora o mistério de Deus com você neste lugar? Dá para você se encaixar aí? O que Deus fez 80 anos atrás, Ele está fazendo agora, irmão. Através de você. Através de você. Deixa um momento, irmão. Deixa um momento. Eu me recordo que num certo culto de missões, eu sempre fui doido, minha esposa sabe que sempre fui doido com missões. Leitinho, quando falava, vai ter culto de missões. Quem quer ser missionário? Vai ir lá na frente. O meu pastor falou comigo assim, irmã Rebeca. Estava eu no carro, na frente, a minha esposa, atrás, nossos 3 filhos. Eu falei, pastor, estou fazendo de tudo para ser enviado para o campo missionário. Sabe o que ele falou comigo? Você nunca será enviado para o campo missionário. Meu pastor falou isso comigo. Eu falei, como assim, pastor? Por que não? Porque você tem 3 filhos. A Vânia escutou aquilo atrás do carro. Meu coração entristeceu. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, é mesmo? É. Lembra disso, minha esposa? O Senhor falou, você vai para os Estados Unidos da América. Angélica, eu ganhei um curso na companhia que eu trabalhava para falar francês, estudar francês, espanhol e inglês. Eu falei assim, encanado com inglês, vou estudar o espanhol e o francês. E me orgulhei, fui estudar espanhol e francês. Mas não quis saber nada de inglês não. Aí Deus falou, depois de todo o curso feito, Deus falou o quê? Você está indo para os Estados Unidos da América. Eu peguei e fui tirar um visto das crianças. Aí falei, cheguei para o diácono, todo feliz, ele falou comigo assim, eu falei, estou indo para os Estados Unidos. Ele falou, não está indo nada, quem é você para os Estados Unidos? Assim mesmo, quem é você para os Estados Unidos? O fulano de tal o visto não conseguiu. O outro fulano de tal também não conseguiu. O pastor fulano de tal tentou, não conseguiu. Quem é você com 3 crianças? Eu falei, está aqui, o visto. Ele falou, não estou acreditando. Deixa eu ver, não, no meu passaporte você não toca. Toma. Aqui você não toca. Hoje é uma das pessoas que mais liga para mim nos últimos 16 anos. Sempre ligou para mim, querendo estar aqui neste lugar. Você acha que vai falar o quê? Vem?
Não. Fica quando você está. Quando ele viu que Deus estava nos trazendo, eu e a Vânia, para os Estados Unidos da América, para o campo missionário, ele foi lá para outro lugar, Cleitinho. Ele foi posterior também para Portugal. Ó, Portugal. E lá, chegando lá, se desviou dos caminhos do Senhor, virou trevas, e onde é que ficou a obra missionária? Parou-se. Irmãos, em nome de Jesus, eu espero que você esteja entendendo. Eu levantava. Quem quer ser missionário? Eu ia para frente, irmão Gabriel. Eu quero ser missionário. Quero pregar a palavra de Deus. Eu quero ser missionário. Eu quero ser. Cantei com um dos maiores pregadores que haviam na época, a livre pregação, pastor Gilmar Santos. A missionária, aquela pequenininha Patrícia, a melhor missionária do mundo. E quantas outras nós cantamos em conferências com outros pastores. Até que um pastor falou comigo, porque Deus está te enviando para o campo missionário. Não é? Falei, meu Deus, é comigo que o senhor não vai falar? É comigo? É. Mas antes de pegar o visto, irmão Cleide, eu peguei o meu passaporte de minha esposa, os 3 passaportes dos nossos filhos, coloquei dentro da bolsa da irmã Vânia e fui para a igreja pregar. Numa igreja que eu fui convidado, irmã Zelita. Fui convidado a pregar naquela igreja. E quando cheguei naquela igreja, eu falei, Senhor, se for de ti, realmente, de pegar esse visto, de ir para a América, eu estou empregado, Senhor, eu tenho essa habilidade aqui. Se for de ti, o Senhor vai falar comigo hoje. Se não for de ti, eu estou esquecendo esse negócio agora, uma vez por todas. O pastor subiu o púlpito, pegou o microfone, irmão Gabriel, falou assim, irmãos, vamos orar para o nosso irmão Luiz Henrique, trazer a palavra de Deus essa noite, mas antes de nós pregarmos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, Deus em cuja presença nós estamos, me faz saber que existe um homem de Deus aqui neste lugar, que entrou aqui com 5 passaportes dentro da bolsa. Irmãos, isso é, meu Deus, 5 passaportes dentro da bolsa, e Deus manda te dizer, vá, a vitória é tua, o Deus que vai te levar, é o Deus que vai te trazer, o Senhor vai te levar para um lugar muito distante, você vai cruzar os mares. Aleluia. Há 20 anos atrás isso. Você irá cruzar os mares. Eu estava atrás dele, ele não sabia quem era. Eu não sei quem é a pessoa, só estou entregando o recado de Jeová. Quando assumi o púlpito, irmão, eu falei para confirmar a fé do pastor, porque hoje eu almocei com ele, conversei com ele, estive com ele não sabe de nada. Aqui estão os 5 passaportes. Amanhã eu estou indo buscar o visto para os meus filhos, para minha esposa, nós viajarmos para os Estados Unidos também. A igreja, o céu desceu da igreja. Quando nós chegamos com os passaportes para o cônsul americano, que nós levamos filhos, é uma dificuldade muito grande. Você não vai conseguir ver as crianças. Olha também isso aí. Entregamos o visto, o passaporte para ele, o visto. O cônsul falou, são seus filhos? Eu falei, são nossos filhos. Mas para que você trouxe os filhos aqui? Se eu conhecer, caso você quisesse ver que eles são nossos filhos, está aqui para você conhecer. Eu falei, não, moço, está muito tarde, vai dar de comer para as crianças. Nos vemos na América. Eu falei, como é que é? Vamos na América. Pode voltar aqui amanhã e pegar o seu passaporte. O senhor foi aprovado. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Sai dali com a vitória na mão. Glória a Deus. Glória. Mas nós saímos do Brasil já com o coração de ganhar almas para o Senhor Jesus. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Amado irmão, se você não quer ter um coração de crente, um coração missionário, pode preparar. Estou falando da parte de Deus. Está sendo gravado, né, Peixinho? Pode se preparar. Porque Deus não vai deixar crente ocioso aqui na igreja. Deus não vai deixar crente ocioso dentro dos Estados Unidos da América, não. Jeová já está preparando os aviões que vai levar os crentes. Agora, veja bem, a leva agora não é para levar só ímpio, não, é para levar muito crente. Muito crente. Muito crente. Muitos crentes. Quando você vê crente indo embora, irmão, não é porque não é perseguição, não. É crente ocioso. Somos ociosos. Que Deus possa ter misericórdia, irmão. Se coloca de pé, por favor. Pai Santo, obrigado por essa noite. Continua falando nossos corações. Aleluia. Em nome de Jesus. Existe alguém aqui nessa noite, irmãos,
Quer ser um missionário na obra de Deus? Levante a sua mão, quero conhecer você. Existe alguém aqui nessa noite que se arrepende porque não está fazendo mais do que deveria fazer? Eu quero conhecer você. Diga comigo, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. A partir de hoje, eu estarei fazendo a tua vontade. Que o Senhor não venha me incluir, Senhor, na leva dessas pessoas que o Senhor irá tirar deste lugar, porque estou ansioso. Usa-me. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser ganhador de almas. Em nome de Jesus. Você possa dizer amém.